Vamos falar da situação lá de Portugal. Portugal que teve eleições em segundo turno, eleições presidenciais ontem, com a vitória do candidato socialista, o Seguro, contra o Ventura, que era o candidato que espalhou cartazes e banners e outdoors pelas cidades contra a imigração, contra políticas que, segundo ele, poderiam tirar os benefícios dos portugueses em prol de outras nacionalidades, incluindo, claro, os brasileiros e imigrantes do restante da Europa que estavam lá em Portugal. Então, venceu Seguro, candidato socialista, mais à esquerda, portanto, e que venceu as eleições lá em Portugal. A gente vai até lá para falar não somente de eleições, mas principalmente de um fim de semana marcado por imagens. Edu Santos, nosso entrevistado agora, que mora em Portugal, que está conosco aqui na Rádio Gaúcha, imagens muito parecidas com as que a gente viu na enchente de 2024 aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Edu. Bom dia, Giane, bom dia, Andressa, bom dia, Matheus, tudo bem? Tudo bem, tu tá em um local seguro aí, né? Eu tô em Lisboa, seguro. Como tem acompanhado a enchente? Eu estava olhando agora aqui mesmo nas temperaturas, cheio de alerta de inundação, tanto aí em Portugal como na Espanha e até em outros países. Total. Portugal é um lugar que não chove muito, né? Para ter uma ideia, chove 858 milímetros ano, a média. E nessas 3 semanas, um pouco menos, choveram 500 milímetros. Ou seja, quase a chuva do ano, né? Em 3 semanas. Então, as regiões não estavam preparadas para isso. Principalmente a região, aquela parte ali do Algarve, Alcácer do Sal, uma cidade que está embaixo d'água. A região de Lisboa, essa parte mais central aqui, né? Não foi tão afetada, afetou transportes, algumas atividades foram suspensas, né? Feiras, parques, museus, durante alguns dias. E foram 4 depressões, como eles chamam aqui, né? A Cristi, a Leonardo, a Joseph e agora, esse final de semana, a Marta. Espero que termine por aí, né? Apesar que a chuva ainda vai até o dia 9, segundo a previsão aqui. Mas foi bastante água em muito pouco tempo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Aquela vez. E agora tem isso dos rios descendo, né? A neve que caiu na Serra da Estrela descendo, enfim, vários fatores que a gente sabe como funciona, né? Então, tem esses próximos dias, o governo alerta para as populações que vivem próximo às margens, a rios, que tomem mais cuidado, né? Que evitem, né, a proximidade de rios e etc. Pois é, eu vi que tem novos alertas, né, para novas situações de risco. As autoridades estão emitindo esses alertas. Além de alertar, o que as autoridades fazem para tentar proteger mais a população? Sim, muitos alertas. A gente recebe alerta no telefone toda hora, né? Recebe por mensagem o alerta para evitar tal região, para evitar sair de horário a tal horário. Fora isso, pegou meio despreparado, viu? O governo, a gente vê as pessoas reclamando muito que demorou para agir, né? Que acontece, eu acho que como aconteceu aí, né? As pessoas têm que se virar, né? Infelizmente. Então, as pessoas acabam se envolvendo, assim. Então, já viu vários grupos com doações de principalmente lona, telha, material de construção, produtos de higiene. Então, o povo começa a se mobilizar para ajudar essas cidades que estão mais afetadas, né? E a rede elétrica também está com problema, né? Então, hoje já são mais de 100 mil clientes, né, das companhias de energia elétrica que continuam sem luz já há alguns dias, né? Então, as pessoas solicitando geradores também, porque tem gente doente nessa cidade, precisando de máquinas, etc, etc, etc. É muito parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? No primeiro momento, as pessoas, até pela proximidade e pela quantidade, conseguem ajudar, né? E aos poucos o governo vai colocando a situação em ordem, né?
É a situação que afeta também a Espanha, né, Edu? Bom dia. Queria te perguntar sobre o dia de eleições, como foi em Portugal, né, a sequência desse segundo turno em meio às enchentes. Isso impediu que muita gente fosse votar? Como que foi a situação no final de semana? Foi assim, teoricamente, assim, até onde a gente viu nas notícias aqui, 36 mil pessoas nessas cidades votariam no final de semana que vem, mas já não é necessário, né? Porque a diferença do Antônio José Seguro foi muito grande. Então, essas pessoas não precisam mais votar, né? Mas já 36 mil pessoas ficariam sem votar. Votariam no final de semana que vem. Mas, de acordo com os resultados, não vai ser necessário, né? Porque não vai fazer a diferença, né, no final, né? A gente olha aqui esses alertas agora de inundação, de mais chuva, como são as notícias aí para as próximas horas? É para o pessoal continuar em casa, quem puder? Como é que tem sido as orientações? Para Lisboa, a vida está voltando ao normal. O vento agora está em torno de 30 e poucos quilômetros, assim, as rajadas, né? A gente na crise chegou rajadas de 140 em Lisboa, que, tipo, é muito vento, né? Então, derrubou muita árvore. No interior, aqueles fios de alta tensão foram derrubados, né? Aqueles postes de alta tensão. Então, caiu a rede elétrica, né? Que em muitos lugares ainda não voltou. Mas agora, para a região de Lisboa, tá tudo tranquilo, vida normal. Assim, a partir de hoje, o vento baixa bastante e as chuvas também baixam bastante. Assim, segundo a gente está vendo aqui, tem chuva ainda, mas os transportes já estão funcionando, tudo voltando a funcionar. Espero que continue assim, né? Esperamos, torcemos aqui de longe, como sabemos que o mundo torceu pelo Rio Grande do Sul também naquele momento, né, de maio de 2024. Estamos aqui torcendo pela rápida, pronta recuperação de todos. Para terminar, Edu Santos, o Matheus Chu perguntou se tu era tu. É o Edu Santos? Edu Santos? Sim, é o Edu Santos, comunicador. É meu programa na Rede Atlântida, posso? Pode. Quando ele deu o bom dia, eu identifiquei, porque é muito característico. Não tem. Mas a pergunta foi bem de fã, né? É o Edu Santos? Sim, é o Edu Santos. Que legal. Mas olha só, só aproveitando, voltando ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A gente montou aqui na época um grupo SOS Rio Grande do Sul, que inclusive mandou muita coisa para ir, né? Então esse grupo no WhatsApp reativou nesses dias para doar coisas para essa cidade que estavam precisando, né? Então tem uma comunidade gaúcha muito grande aqui, né? Que legal. É muito legal isso, assim. E a gente fez um show aqui na época com vários artistas gaúchos. Tem muito artista gaúcho morando aqui, né? O Antônio Villeroy tá morando por aqui, Yamandu mora por aqui, Nani Medeiros, cantora de Porto Alegre, também mora por aqui. Enfim, tem uma gauchada aqui estabelecida por Lisboa que sempre se junta quando é possível. Até nessa linha o pessoal pergunta bastante como é que tá morar em Portugal, porque foi um sonho de muitos gaúchos brasileiros nos últimos anos, mas teve dificuldade recentemente para os estrangeiros que estão morando aí. Portugal, por outro lado, no ano passado teve um resultado muito bom economicamente. Como é que está a situação hoje para quem mora e para quem ainda tem essa vontade de morar em Portugal? Assim, toda a Europa passa por uma revisão do sistema de imigração. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Então, mudaram muito as regras. Hoje, eu acho que quem quer migrar realmente tem que fazer toda a documentação. Porque antes a pessoa podia entrar e depois pedir, né? O visto de residência, de trabalho, etc. Agora já tem que chegar com tudo pronto. Então o visto tem que ser aprovado desde que sai do Brasil, né? Tem que fazer todo um processo nos consulados aí, pedir o visto, né? E porque antes tinha o visto de intenção, né? De emprego. A pessoa podia chegar e ficar 3 meses e conseguir nesse período um emprego e ficar. Agora não. Agora esse visto caiu, então dificulta um pouco para quem tá vindo assim para ver qual é, sabe? Vamos lá ver qual é. Não dá mais para fazer isso. Tem que vir já com realmente, né, um dos vistos que funcionem, né? Mas tem vários vistos que funcionam. Tem visto de estudante, tem o visto que é o D7, que é um visto de rendimentos, né, que prova que a pessoa tem rendas no Brasil e consegue se manter aqui. E aí também a lei da imigração, que é assim, ficando aqui 5 anos,
a pessoa entrava com pedido de passaporte, né, com pedido de cidadania. Agora vai passar para 7 anos. Então, o tempo de espera ficou um pouco maior também, né? O que era 5 anos virou 7. Edu Santos conversando conosco, trazendo um pouquinho da situação de Portugal. Muito obrigada, bom trabalho por aí, Edu. Imagina, obrigado, um bom dia para vocês aí, qualquer coisa estamos por aqui. Escutem domingo às 8 horas na Rede Atlântida, o Local Brasil, um programa que toca a cena independente do Brasil, muita música brasileira sendo produzida, né? Tem muito artista fazendo música, isso é muito legal, e a gente recebe e toca lá na Atlântida domingo à noite. Tá bom, obrigada. Edu Santos, comunicador aqui também do Grupo RBS, conversando conosco diretamente de Lisboa para contar sobre as inundações por lá. São 8h36, para quem está na nossa live, eu citei que algumas imagens me chamaram a atenção no fim de semana. Tava naquela coisa de ficar rodando o Instagram, Giane, e aí apareceram as imagens que o Vaticano postou como oração a essas pessoas. São imagens muito parecidas, carros empilhados em alguns lugares, ao tamanho do homem que está em cima do carro, os carros empilhados diante da inundação, os botes no meio da rua, que me fez pensar, ué, que tem em Porto Alegre, que tem em Rio Grande do Sul com isso? Aí vi na legenda que, sabe quando dá aquele bugzinho assim, ué, o que é isso? Na verdade são as imagens de Portugal e da Espanha que convivem com essa inundação, lama, todo esse terror dos resgates durante esse fim de semana, e segue com esse alerta para as próximas horas. Na Espanha, a região mais atingida é Andaluzia, e 8 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. É algo que pode estar ligado, segundo têm apontado os meteorologistas, né, com a nevasca histórica nos Estados Unidos. Então são fenômenos que estão interligados de alguma maneira, fenômenos severos, né, extremos, e é algo parecido com o que aconteceu também por outros motivos no Rio Grande do Sul, né, quando a gente teve uma chuva inédita por muitos dias. Muito triste, como disse o nosso entrevistado, mais de 30 mil pessoas não conseguiram ir votar, um número bem abaixo, né, do número de pessoas atingidas no Rio Grande do Sul num primeiro momento, mas as chuvas ainda estão previstas lá para a região, então a situação pode piorar ainda, né?